Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo responderei uma pergunta frequente aqui no canal. Afinal, qual era a bandeira que a Alemanha usava durante aquele conflito? Para conhecermos a origem da bandeira alemã na Segunda Guerra Mundial, temos que recuar até o ano 800 para o início do Sacro Império Romano, o embrião da futura Alemanha. Aquele império surgiu como sucessor legal do Império Romano do Ocidente, estabelecido por Carlomagno após uma série de campanhas militares vitoriosas, que foram seguidas pelos seus sucessores, ampliando as suas fronteiras e alcançando uma área de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. Já naquele tempo, os futuros alemães mostravam a sua preferência pelo preto, o vermelho e o dourado, com essas cores presentes no estandarte imperial. O Sacro Império Romano foi extinto em 1806, no rescaldo das vitórias napoleônicas no centro da Europa, substituído pela chamada Confederação do Reno, um conjunto de estados germânicos que foi se expandindo nos anos seguintes, chegando a incluir, em 1815, 39 estados europeus, que rebatizaram a organização de Confederação Germânica, que existiu até 1866. Período no qual os futuros alemães demonstraram mais uma vez a sua predileção pelo preto, o vermelho e o dourado ao usarem essas cores na sua bandeira. Mas em 1867, após o fim da Guerra Austro-Prussiana e o nascimento da Confederação Germânica do Norte, liderada pela Prússia, as cores da bandeira foram alteradas, com o dourado substituído pelo branco, uma alteração com forte significado, já que o preto e o dourado representavam a monarquia austríaca. Em 1871, após a vitória na Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha, como conhecemos hoje, finalmente nasceu. A Alemanha Imperial, centrada à volta do seu imperador Wilhelm I, sucedido em 1888 por Wilhelm II, decidiu manter a bandeira sem o dourado, como forma de diferenciar aquele novo estado do estado austríaco, naquela época representado pelo Império Austro-Húngaro. Após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, os vencedores criaram a República de Weimar, que em 1919 decidiu retomar o dourado no canto superior esquerdo da bandeira antiga. Uma configuração que não foi muito bem recebida pelos alemães, considerando-a um insulto por parte dos vencedores da Primeira Guerra. Nos anos 20, com a Alemanha sofrendo numa quase guerra civil entre grupos extremistas que queriam assumir o controle político do país, o preto, o vermelho e o dourado se transformaram em símbolo da resistência aos movimentos extremistas, com destaque para o comunismo e o nazismo. Para os alemães da época, o preto, o vermelho e o dourado representavam a luta contra a estrela soviética e a suástica nazista. E de fato, durante as manifestações nazistas na Alemanha nos anos 20 e 30, a bandeira alemã praticamente não aparecia, substituída pela bandeira do partido. Uma bandeira desenhada pelo próprio Hitler, que incluiu as cores da bandeira alemã imperial, o preto, o branco e o vermelho, com o preto formando uma suástica no meio de um círculo branco. A suástica foi escolhida por representar no hinduísmo e no budismo a boa sorte e a prosperidade, sendo um símbolo religioso usado há milhares de anos no Oriente. Em 1933, após ser elevado ao posto de chanceler, a bandeira alemã começou a ser gradualmente substituída pela bandeira do Partido Nazista, com Hitler aprovando em março de 1933 uma lei adotando duas bandeiras, a antiga bandeira imperial com o preto, o branco e o vermelho e a bandeira do Partido Nazista. Em julho de 1935, o navio alemão SS Bremen estava ancorado em Nova York quando foi invadido por manifestantes antinazistas que tiraram a bandeira com a suástica e a jogaram no rio, levando o governo alemão a reagir com indignação, com os Estados Unidos respondendo, com razão, que a bandeira oficial da Alemanha não tinha sido ultrajada, apenas a bandeira de um partido político. Essa resposta dos Estados Unidos enfureceu Hitler, que em setembro daquele ano aprovou uma lei adotando a bandeira do Partido Nazista como a bandeira oficial da Alemanha, com a suástica sendo adaptada e integrada também nas bandeiras militares, com o exército, a força aérea e a marinha alemãs adotando essas novas bandeiras nos anos 30.
Apesar do preto, branco e vermelho continuarem sendo usados em algumas insígnias militares sem a suástica, a bandeira alemã durante a Segunda Guerra Mundial foi mesmo a bandeira do Partido Nazista. Após o fim da guerra, a suástica e todos os outros símbolos nazistas foram banidos, com a Alemanha voltando a ser representada pelo preto, vermelho e o dourado, com a variação da bandeira da República Federal da Alemanha mantendo o brasão de armas dos tempos ancestrais, com a Alemanha Oriental dominada pela União Soviética, incluindo um brasão que a identificava com o comunismo soviético, com esse brasão desaparecendo a partir da unificação alemã em 1989.